Saúde dos irmãos, com a paz do Senhor. Gostaríamos de comentar todos os pregadores de rua. Nosso irmão Heleno, Carlisto, Alexandre, todos os irmãos que pregam e têm essa responsabilidade de pregar o Evangelho verdadeiro de Cristo. Então, boa tarde para os amigos aqui da Ponte de Ferro. Mais uma tarde estamos aqui, trazendo mais uma vez a palavra de Deus. É ela que pode mudar o destino da sua vida. Não há o dinheiro, não há a riqueza, não há nada nesse mundo, nessa vida que poderá absorver o homem do juízo e da condenação eterna. O único meio de você ser absolvido, o único meio de você ser purificado dos seus pecados, das suas transgressões, da sua escolha que tem levado você de desobediência a Deus, no sentido de adulterar, no sentido de trair a esposa ou o marido, no sentido de matar, de roubar, no sentido de amar as coisas desse mundo. Jesus enfatizou que quem ama este mundo, ele não é amigo de Deus. Quem ama este mundo se torna inimigo de Deus. Quem ama este mundo não goza paz com Deus. Para que você possa gozar não só de paz e ter comunhão com Deus, é preciso você abandonar o pecado. É preciso você nascer de novo. É preciso você passar pelo crivo do sangue de Jesus, que purifica o homem de todo o pecado. A escolha do homem é a causa de todo tipo de sofrimento. Observe que quando Deus havia orientado Adão, ordenando a ele que ele não comesse do fruto do conhecimento do mal e do bem, portanto, se ele permanecesse íntegro, que era a condição de ele permanecer no oásis, de ele permanecer gozando da sua pureza, da sua inocência, e se relacionando com o seu Criador, seria ele não comer do fruto, porque aquele fruto ia proporcionar para ele males, como proporcionou. Na medida que o homem peca, o homem agora procura se esconder da presença de Deus. E quando ele se esconde da presença de Deus, é porque ele não estava mais em condição de gozar, de dialogar, de permanecer dialogando com Deus. A desobediência, a escolha de Adão fez a diferença. Ele poderia ter evitado, ambos poderiam ter evitado, mas eles não quiseram evitar. Eles optaram para comer do fruto. Foi justamente aí que Satanás obteve sucesso e passou a governar este mundo que até então é governado pelo príncipe das trevas. Muito embora humilhado, muito embora não tendo todo o poder, mas ele governa esse mundo. A Bíblia diz que ele tem cego entendimento da humanidade, para que não resplandeça a verdade do Evangelho. A Bíblia diz lá em João que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não é simplesmente Jesus na cruz ter cumprido a lei, ter vencido e crucificado na cruz a cédula que era contrário a nós, que está tudo resolvido, não. E parte está resolvido porque ele anulou a nossa predestinação para o lago de fogo. Agora quando ele anula, meu amigo, essa condenação, essa predestinação, literalmente, é porque ele cumpriu a lei. É porque ali ele disse, Pai, tudo está consumado. E quando agora ele cumpre e consome todas as coisas que ele havia sido instruído e orientado por Deus, a Bíblia diz que houve um terremoto e o véu do tempo se rasgou. Aí o diabo agora vem, se inclina na cruz diante dos seus súditos
diante da potestade principado e entrega a Jesus a chave da morte e do inferno. Agora o diabo perdeu o quê? O governo sobre o humano. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado e a morte, mas pelo outro Adão entrou a remissão do pecado. Aonde o pecado reinou, a Bíblia diz que a graça, ela superabundou. Então o perdão de Deus é maior, é mais eficaz do que o engano, do que o pecado, porque a graça, ela superabundou, ela é maior, é mais poderosa, ela tem poder não para só cobrir o pecado do homem, mas ela tem o poder, por meio do sangue de Jesus Cristo, de purificar todo e qualquer pecado do elemento humano, porque não há pecado sem o sangue de Jesus Cristo, ele não possa purificar na vida do elemento humano, quando o homem, ele reconhece que é um pecador. O diabo pensava, porque ele é presente. A Bíblia fala lá em João que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aí você analisa que ele estava escondido. Esse projeto de Deus, o diabo não tinha conhecimento. O diabo veio passar a ter esse conhecimento quando eles pecaram, e lá no jardim do Éden, Deus fala agora desse projeto. Deus manifesta o que estava oculto, falando com Eva, dizendo a ela que nela haveria duas sementes. Aí o diabo agora pegou e passou a conhecer, a saber que Deus já havia uma solução para com a raça humana, para com o homem. Porque o trabalho do diabo, o prazer do diabo é ver o cara na miséria. O prazer do diabo é ver o cara catando lixo, é ver o cara catando papel, é ver o cara amassando, é ver o cara roubando, é ver o cara queimado, feio, que fala no meio da rua, que passa no trem, debaixo do ônibus, morrendo de câncer, no hospital gemendo. O prazer do diabo é ver o cara preso no pecado, o prazer do diabo é ver o cara confinado numa cadeira de roda. O prazer do diabo é ver todo tipo de sofrimento sobre a raça humana, porque o diabo, ele não ama o pecador, o diabo não ama a criação divina. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu nunca podia acontecer isso. Veja a diferença do diabo para com Deus. Qual foi a promessa que ele deu, que ele lançou, que ele ofereceu a Eva? Nenhuma promessa para que a Eva viesse comer do fruto. Ele não prometeu nenhum céu, não prometeu nenhuma terra, não prometeu nenhuma riqueza. O que ele disse a Eva foi que ele seria igual a Deus. Portanto, ele queria admitir. Ele estava querendo dizer que Deus não era sério, Deus não tinha compromisso. Ele disse: olha, Eva, Deus sabe que no dia que tu comer, tu não morrerás. Tu serás igual a Deus, mentiroso, pai da mentira. Aí ela caiu nesse engodo de Satanás, porque o trabalho do diabo é de mentir, é de enganar. O diabo vai trabalhar todas as 24 horas para fazer você enganado com as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo vai preencher a sua vida, as coisas desse mundo vai preencher o seu coração. E a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece bom, mas o fim dele é a morte. Onde ela coloca o coração dele, fantasiando com esse ouro, com essa mentira, no carnaval, no que do religião, no adultério, que tu és amante, no dinheiro. O cara é enganado nessa vida que ele leva, nas farras, nas orgias. O cara é enganado. Porque a Bíblia diz: o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito para não fazer o que quer. Você é que deve decidir. Quem vai fazer a escolha é você. Se você optar pelo Espírito, você vai fazer a vontade de Deus. Mas se você optar pela carne, você vai manifestar na sua vida o que está escrito lá em Gálatas, que Paulo fala: o adultério, o
o assassinato, o roubo, a mentira. Por isso que a Bíblia diz que dois homens amaram mais a serva do que a luz. Sabe por que amaram mais a serva? Porque a serva oferece todo tipo de engano, todo tipo de imoralidade, de depravação. E o cara vestindo a saia, vestindo o filetão, é o cara sendo traído e aceitando a gaia. É o cara matando, roubando, adulterando. É o cara derramando sangue, inocente, descamisado, descalço. É o trabalhador sendo roubado. A impunidade é o cooperativismo. É isso que o mundo tem para oferecer. Por meio do príncipe das trevas, por meio do príncipe deste mundo, dessa cidade. Quem é Satanás e quem é mentiroso. Mas o diabo não tem a culpa sobre nós. A culpa não está só nele, não, a culpa está no homem. Foi a escolha do homem. A escolha do homem mudou totalmente a sua história, a sua trajetória. E o homem todavia ainda continua ainda escolhendo agradar ao seu ego, à sua vontade, ao seu desejo depravado, aos seus desejos imorais, tendo um relacionamento anaioral, que vem violar-se os padrões morais de Deus, que é a lei natural de Deus. O Adão precisava de uma companheira. Aí Deus agora faz que caísse um sono pesado em Adão, Adão dormiu. Aí Deus tira da costela de Adão uma companheira e dá a ele. Quando ele desperta do sono, quando ele olha, está uma mulher do seu lado. Na minha analogia, Adão começou a ficar alegre. Ele pulava porque ele não sabia. O que quiser. E tão alegre que ele ficava. O maior prazer de Adão foi uma companheira que Deus deu a ele. Mas Deus olhou para ela e disse assim, e o nome dela será chamado Eva. Foi o próprio homem que colocou o nome na mulher, não foi Deus. E Deus agora chama Adão e manda Adão colocar o nome nos animais. Os animais deu o nome, porque foi Adão que colocou. Porque Deus agora estava querendo dizer, eu estou entregando a você, Adão, a responsabilidade de você cuidar do planeta, do seu habitat, que eu tenho criado para você desfrutar da minha benevolência. Agora Deus havia dito a ele, você tenha cuidado, meu filho. Isso é uma analogia minha. Tenha cuidado de você não comer, não coma não. Se você um dia passar a comer desse fruto, você vai perder essa comunhão, você vai perder essa pureza, essa inocência. Você não vai mais permanecer aqui nesse oásis. Você vai descobrir coisas, vai ver coisas que você não gostaria de ver, que é o mal. E quando Adão peca, Adão deu outra. A Bíblia diz que pelo homem entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todo ser vivo e animado foram atingidos através do pecado de Adão. O homem perdeu o prazer de adorar a Deus. O homem perdeu o prazer dentro da sua colegiologia humana, que se confronta com as verdades da palavra de Deus. E dentro desse conceito humano, a palavra de Deus não tem valor algum. Dentro do conceito humano, Jesus não tem valor algum. Dentro do conceito humano, o que prevalece, o centro de tudo é o homem. Quando Deus olha agora, lá em Romanos, no capítulo 1, e quando Paulo diz que Deus vendo a condição da humanidade, Deus que aqui é o seu relacionamento, o seu cotidiano. Era homem com homem, era mulher com mulher. Aqueles que conheciam a Deus mudaram a verdade e a mentira. Não quiseram mais saber de Deus, deram as portas para o seu Criador. Não quiseram mais saber do Senhor. Quiseram satisfazer o seu desejo infame, depravado. Por isso que Paulo disse que era homem com homem, mulher com mulher. Os homens perderam a dignidade, perderam o caráter, perderam a vergonha. Os homens perderam o amor pelo próximo, pela natureza.
Não preserva-se mais o meio. O que você vê hoje é o quê? É a imoralidade, é a pornografia, é um vocábulo podre. É a depravação tomando conta da sociedade. Quando Adão diz para Eva, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então ele tinha que zelar por ela e ela tinha que zelar por ele. Ele estava querendo dizer, ela é minha. Ela só pertence a mim, eu só pertenço a ela. Eu não posso dividir a minha esposa com outro homem. Eu não posso dividir a minha mulher com outro homem. Eu não posso dividir o meu marido com outra mulher. Eu não posso permitir que a minha mulher continue mostrando a face da bunda, o seio, o pulso. Eu não posso permitir que a minha mulher ande vestindo a saia curta. Porque ela é a honra. Ela é a minha honra. A Bíblia diz que a mulher é a coroa do homem. E quando a mulher, ela se manifesta. Nessa condição, mostrando os seios, as coxas, as nádegas, o busto, indo com a praia de nudez. Ela está desonrando a ela e está desonrando a seu marido. Se é uma só carne, a Bíblia diz que é uma só carne. Mas hoje o que é errado é certo, o que é certo é errado. Os homens não dão mais credibilidade, mais valor. Os homens agora se casaram, os homens agora abraçaram-se com as coisas deste mundo. E quando o homem dá as coisas para as coisas de Deus, as coisas vai de mal a pior. É o crime crescendo, é o roubo, é a injustiça, é a depravação, é a imoralidade, é a falta de temor, é a falta de respeito. O diabo quer acabar com o casamento, a família sabe por quê? Porque o homem dá lugar ao diabo. A Bíblia diz não tem lugar ao diabo, quem dá lugar ao diabo permanece nessa condição e nunca vai sair dessa condição, porque todavia permanece dando lugar ao diabo. Sabe o que é dar lugar ao diabo? É satisfazer a vontade do diabo. E qual é a vontade do diabo? É que vocês todavia permaneçam enganados, roubando, matando, adulterando, vestindo a saia, vestindo de quatro pés, sendo penetrado por outro homem, vestindo um fio dental, colocando um pênis na boca e recebendo um pé. É um outro homem. Vamos já dormir há 2 anos atrás, meu irmão. Está em Romanos, me parece que é o capítulo 1 ou o capítulo 2. Está escrevendo agora para o Senhor da saída de Deus, sobre o espírito da desobediência. Que Deus não vai deixar isso barato, não. Pedro estava querendo dizer que Deus não vai deixar isso sem ele cobrar essas atitudes depravadas, malignas, violentas da parte do ser humano, não. Porque Deus não criou o ser humano, não foi para que o ser humano vestisse uma saia. Deus não criou o ser humano, não foi para que o ser humano ficasse de 4 pés e recebesse um pênis e um espermo na sua boca ou no seu ano, não. Quando Deus criou o homem, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é o representante de Deus. E por ele ser o representante de Deus, ele tem que preservar a dignidade, a moral, a pureza. Os valores são revestidos por conta da escolha do homem. Ele quer que o maior prazer é um negócio, é uma questão particular, não tem nada a ver, mas a Bíblia condena. O maior prazer de vestir uma sala, ainda a luzinha. A imoral, você vai pagar caro se você não quer receber, porque você é mais que Deus. E quando Deus tira agora a imagem dele, Deus tira agora uma mulher para se relacionar com o homem. Alguém pode até perguntar, mãe, não só toca nesse assunto, que não for você não aborda outro assunto, que a sociedade só vive disso. Essa depravação, nessa imoralidade, tem prazer de ficar de canequinho pra cima, de ser penetrado com pele e receber o espermo no ano e na boca. Quando Deus agora, ele institui aquele casamento, porque foi Deus. Ele só não fez o casamento,
naquela cerimônia toda, não. Simplesmente, Deus criou Eva e apresentou a Eva a Adão. Adão foi que disse: essa é a carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então você tem que, dentro do casamento, você tem que respeitar, honrar a sua esposa. Você tem que manter a pureza dentro do casamento. Você tem que respeitar e manter a pureza para com seu esposo e para com a sua esposa. Quando Deus diz: agora chega a hora de Deus. Adão disse: a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Aí Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos, sede fecundos. Tem um único órgão que o homem passaria a reproduzir. Ele passaria a ter captação. Por meu legal da lei natural de Deus, seria sempre de dentro da filha. Mas onde o que é certo é errado, onde é errado é certo. Eu não falei Hoje o homem não quer mais saber mais. Não respeita mais a lei moral e a lei natural de Deus. Quando é o compadre para cima, não quer nem saber. Essa travada é imoral. Não existe. Irreconciliáveis, nem prazer na violência de matar, nem prazer em derramar sangue, tem prazer em arrancar a cabeça, tem prazer em queimar a sua vítima, tem prazer em jogar a bola com a cabeça da sua vítima. Nós vivemos na última geração, pior do que a geração de Noé. Os homens só têm mais prazer de matar, em desagradar, em querer, todavia permanecer centralizado um conceito errado que é humanitário, aquele conceito humano, aquele livro que alguém, ele, por meio da sua interpretação humanista, humana, depravada e imoral, vem colocar de escritura e vem querer desfazer das escrituras. Mas a palavra de Deus é a verdade. Foi por meio da palavra de Deus que nós viemos conhecer o ato criativo de Deus. Foi por meio da palavra de Deus que nós viemos conhecer a Jesus Cristo e a sua existência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você passar a crer, você pode ser um assassino, um ladrão, uma lésbica, um gay, um traficante, um assassino, mas se num dia que você se arrepender, como João Batista disse, arrependemos e convertemos, você será absolvido da condenação eterna. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Tudo que você fez no passado será apagado, será lançado no mar do esquecimento e nunca mais Deus se lembrará dos seus pecados. O único meio é Jesus Cristo, a única solução é Jesus Cristo. Eu quero ser breve por causa da hora. Estou encerrando por aqui, mas que Deus continue nos ajudando, que essa palavra possa tocar no seu coração, que essa palavra possa mover o seu coração, que essa palavra possa trazer um certo conhecimento de que você é um pecador, de que nós precisamos do perdão, de que nós precisamos de passar pelo arrependimento, pela uma regeneração, porque precisamos de passar e de ser lavado no sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não haveria salvação. Então aceite Jesus, abandone os seus pecados, o prazer de matar, de debelar, de esquadrejar, de vestir uma cuecão de couro, de vestir uma saia, de ficar de quatro, de ser penetrado por outro homem. A Bíblia diz que um ajuntamento entre dois homens e duas mulheres para Deus é abominável. Por isso que Deus criou o sexo oposto. Devemos condenar o aborto pela palavra de Deus. Devemos condenar a ideologia de gênero. Devemos condenar a injustiça. Devemos condenar a impunidade, o cooperativismo, o prazer maléfico, o prazer infernal do indivíduo se levantar contra a lei moral e as leis natural de Deus. Abandone essas práticas que vai levar você para o inferno se você não se arrepender.